Eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu inspirei para fazer o GGP aqui na UG. eu mudar a economia, mudar a sociedade, toda e qualquer manifestação humana. A grande guerra. Não sei não, cara. Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast, conhecendo pessoas, histórias e indo a lugares que jamais iríamos sem tais pessoas. Eu sou Luz Negra, vulgo Geovan da Física, e aqui comigo está uma pessoa muito especial e vocês descobrirão o porquê logo logo, mas se apresente, meu querido. Eu sou o Maxwell Matheus, aluno de Biblioteconomia, e estamos aí novamente no Physicast. Depois eu falo. Enfim, hoje, para conversar conosco, teremos uma pessoa muito especial aqui, É verdade. Maxwell. Muito especial. Muito especial. Até porque ela é docente lá da EMAC. E desde o princípio nós exaltamos as artes aqui nesse podcast. Exatamente. Nesse podcast exaltamos três coisas: física, artes e educação. Perfeito. É isso. É isso aqui que exalta nesse Perfeito. podcast. Muito bem. Então, vamos passar para ele agora. O nosso convidado é Robervaldo Linhares, professor lá na EMAC. Se apresente brevemente. Olá, pessoal. Queria estar aqui. Muito boa essa proposta. Fiquei muito feliz. Então, eu sou o Robervaldo Linhares, eu sou pianista, eu sou musicalmente compositor. E claro que no Brasil ser só músico é bem difícil, né? É. Então a atividade docente foi desenvolvida no decorrer da carreira. Felizmente estou aqui na UFG, mais de quase 15 anos, trabalhando na EMAC, parte de musicologia. É a relação de música e história, né? É uma matéria só. Mas para entender por que determinado compositor fez aquela obra daquele jeito. Algumas forças históricas ali, sociais, que fizeram daquele jeito. Então, meu interesse, como musicólogo, é esse. Espero que a gente tenha uma conversa bem boa. Muito bem. Certinho. Nossa, é Perfeito. incrível. Incrível. Incrível isso aqui, é maravilhoso. Poder Bom. ter a honra de conversar com uma pessoa lá da EMAC. Eu sempre quis isso. O Mac é muito Sempre bom. quis. Bom, E iniciando aqui, que despertou o interesse em você para você ir pro ramo da música? então, a primeira coisa é a vivência. Eu sempre tive muita música na minha família, minha casa. Meu avô tocava, era multi-instrumentista. Lourenço Linhares, uma figura fantástica. Aprendeu a ler música já adulto e tocava sax, tocava violão, tocava violino, acordeon. Colocasse na mão, ele tocava. Então era assim, eu lembro que sempre à tardinha, 5 da tarde, ele se reunia com a minha avó, ele tocava e minha avó cantava. Eu ali, aos 3, 4 anos, ficava assim, enlouquecido. Deus, que tão bonito. E a igreja também foi outro celeiro muito forte. Nós somos de igreja evangélica, na época, igreja cristã evangélica, meu avô era pastor. Então era música para todo lado, assim, toda festividade, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, então, né? Muita música, tia ensaiando, ensinando as pessoas no coral, outros tocando instrumentos, declamando. Então era assim uma comunidade espiritual, mas também muito artística. Então desde pequeno eu cantava na igreja, fazia solo. Eu não tinha muito jeito, assim, era natural para mim fazer música. Quando eu resolvi começar a estudar mesmo, foi bem-vindo, todo mundo gostou da ideia. E eu, então, gostei mais ainda, né? Foi a fome com a vontade de comer. Como eu costumo dizer, então, é provável que não tinha como ser de outro jeito. Então, até poderia, mas eu penso que se tivesse sido de outra forma, talvez eu não fosse tão feliz como eu sou realizado. Quando eu falo de alegria, de felicidade, é como você lida, né, com adversidades, com problemas. Quando alguns aspectos da sua vida não estão felizes, é mais difícil.
Eu sou muito felizardo de poder trabalhar no que eu amo, no que eu gosto, de dedicar minha energia, minha força, que é a música e a docência, que são as duas grandes paixões da minha vida. Quando eu fui fazer o vestibular, a intenção era fazer direito. Estava piano, tudo, e aí estudei bastante, porque teria muito mais, teoricamente, né? Teria muito mais respaldo na sociedade, segurança, estabilidade, aquelas coisas todas que a gente sabe. Muitas vezes a carreira do músico não proporciona, mais instável, é mais difícil de lidar com essa parte, né? Até porque a gente vive numa sociedade que ainda não sabe a importância da música, ainda não sabe a importância da arte. E aí eu resolvi que ia fazer direito. Ou seja, foi uma decisão racional. Mas aí na hora, e preparando para música também, nunca parei de estudar. Quando chegou o tempo mais forte mesmo do vestibular, aí eu não aguentei. Só de pensar que ia fazer direito e ia abandonar a música, eu ficava triste. E eu falei, então não vai ter jeito não, é a música mesmo. E foi a decisão mais acertada que eu tomei. Aquele momento que a gente está para entrar na universidade, você sabe bem disso, né, Marcelo? Sim. Passou por isso há Passei pouquíssimo pouco tempo. É. É um momento importante. Eu sou feliz porque tem uma decisão acertada. Sem interferência dos familiares, pais, né? Isso é muito importante também. Porque se tivesse uma obrigação, faz tal curso, faz aquilo. Foi muito bom. E como a paixão na música na sua vida, como você descreveria a música assim na sua vida? É uma pergunta bem profunda, né? Sim, uma sim. pergunta bem... Sabe, é algo que é tão forte que eu não consigo imaginar sem. Sim. Né? Então, assim, pensar, o Robervaldo sem música. Não existe, tem jeito, é como né? se acabasse o pilar, o alicerce. Então é algo muito, muito forte. Saberia dizer porcentagem do que é música. Talvez se eu falasse é tudo, aí seria clichê também. Então vamos evitar isso, mas é algo muito importante. Muito importante. Muito importante. Você falando aí, me vem muitas coisas em mente, comparando com muitas outras situações também, porque você disse que não teve problemas familiares com sua escolha, assim, e muitos não têm esse privilégio. Quando alguém fala que quer cursar música, a galera já olha estranho, fala, vai cursar música? Nossa, então foi importante você ter esse incentivo da sua família. E mostra também que é bom que as famílias incentivem, porque não é necessariamente porque uma pessoa vai fazer música que ela não tem futuro ou coisas do tipo, porque isso é o imaginário popular. A pessoa vai fazer música, não vai ter futuro. Futuro você tem que fazer medicina, tem que fazer direito, tem que fazer engenharia. Engenharia. É os 3 tópicos. Porque a gente vê essa ideia, essa concepção de futuro, por exemplo, muito na superfície. Então, se está ganhando bem, se tem um salário bom, então quer dizer que tem uma vida boa. Pode estar emocionalmente derrubado, um caco, né? Então, o que a gente vê assim, de pessoas bem realizadas profissionalmente, mas por conta de escolhas que não foram importantes naquele momento, a pessoa vive uma vida muito, muito, muito ruim, né? Então, eu acho que quando você quer algo, você tem paixão e você tem disciplina, porque música é algo que precisa muito de disciplina, você abre o caminho também, sabe? Eu acho que não é só esperar o caminho pronto ou fazer tal coisa. Você pode criar caminhos. E só cria caminhos, né? Quem tem esse amor, quem tem essa paixão. Mas só isso também não funciona, não. Tem que ter muita disciplina, muito suor derramado para poder fazer o trabalho, né? Sim, de fato. Você, na música... Como eu disse, isso aqui é muito especial pra mim, porque eu estou na física, licenciatura em física, para me formar um docente em física. Só que, se eu não estivesse aqui, com certeza eu estaria na música. Eu tenho certeza que estaria. O Giovanni me deu aula no 3º ano do ensino médio e fez algumas apresentações no colégio lá. Música, tocando, eu toquei o baixo, arranhei, na verdade, não toco muito baixo, e ele no violão, aí ele tocando assim, Você sabe que... Tem que ir pra música. Eu vou falar do meu amigo, né, professor Carlos Costa, que vai tocar, a gente vai começar um duo. Chama ele. A gente vai começar um duo agora, Queremos ele a aqui. estreia, né, terça-feira.
E o primeiro curso que ele fez foi física. Aí Chama ele! física e Trazendo depois, aí no mestrado ele foi pra música, doutorado, um grande pianista. Que incrível. Agora eu quero. Agora eu quero. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, eu quero conversar com esse cara. Agora eu quero mais ainda. Com essa identificação. Mas isso enfim, aí. então, se eu não tivesse aqui, estaria na música, com certeza. Porque nessa vida, pra mim, ou é física ou é música. Aham. E nada garante que acabar a física eu não vou pra música. E os universos estão próximos, mais próximos do que a gente imagina. Isso. Então eu acho maravilhoso. E o Maxwell já revelou o que eu ia revelar aqui. O Maxwell foi meu aluno no ensino médio, pelo menos durante mais ou menos 1 ano e meio. Foi meu aluno. Legal. E agora tá aqui apresentando podcast. Você é ateu? Não. Não? Que pena, você estragou a tradução, porque todo mundo que já apresentou esse podcast comigo é ateu. Olha só, Eu nunca que vi, loucura. nunca vi. Então, o primeiro era ateu, aí trocou Alertão. o segundo, ateu também, o terceiro, ateu também. Aí Eu vim. você quebrou o ciclo. Quebrei. Quebrou o ciclo Quebrei. agora. Não sei se isso é bom ou se é ruim. É bom. Talvez seja. Bom. Mas enfim, vamos prosseguindo. Eu lembro de uma entrevista que eu vi com a Marilena Chauí, aí perguntaram se ela acreditava em Deus. Aí ela falou, não, eu não acredito em Deus, eu conheço Deus. Então essa questão de acreditar, eu acho que a gente é um contato mais íntimo. Você não me perguntou, né? Mas eu sou completamente, no sentido da palavra etimológico, né? Místico. Não me entenda mal, místico significa amigo de Deus. Então, completamente crente. Porque não dá para explicar... Por mais que a razão, por mais que a ciência, por mais que a gente tenha tantos conhecimentos importantes e necessários, a gente precisa realmente de uma explicação maior, né? Aristóteles vai falar da causa não causada. Em grego, tel, essa causa não causada. Porque você vai indo, chega na água, vai indo, chega no fogo, 4 elementos. Aí chega uma hora que não tem quem causou. E aí ele chegou no tel. Então, sabe por que eu falo isso? Porque esse meio que a gente trabalha, que a gente vive, as pessoas às vezes falam esse tipo de assunto e nem sabe direito o que está falando. Na hora que você começa a questionar um pouco mais, conversar um pouco mais, a gente vê o tanto que é frágil o argumento para dizer sou isso ou sou aquilo. Entendeu? Claro que é muito bom, é muito boa essa procura, essa busca, mas eu acho que tem que buscar bastante para dizer isso ou aquilo, né? A idade também ajuda nessa busca. E aí, Giovanni? Quer dizer algo? Sim, Então diga. Tô vendo uns livros ali. Uns livros ali. Tô vendo um banner aqui. Um banner. Aquele banner, tô vendo Podemos aquele... falar um pouco mais, né? Então comenta sobre o Simpósio Internacional de Musicologia. Então, esse evento é um evento muito importante para a cena internacional da musicologia, né? Já é o 12º que a gente vai ter. Teve algumas edições em Pirinópolis, mas a maioria em Goiânia. Esse ano começa no sábado e os 2 primeiros dias são em Goiás. Inclusive vai ter um lançamento de um livro. Vou mostrar para vocês. Esse é um livro com diversos autores. Tá dando para ver bem? Mostrando na câmera. Diversos autores, inclusive internacionais, de Portugal, musicologias e interpelações contemporâneas. Eu sou um dos organizadores, mas a professora Ana Guiomar, a professora Magda, que são organizadoras desse evento, foram minhas professoras na graduação, e o professor David Kramer. Então, esse livro vai ser lançado agora, sábado, dia 1º, no Colégio Santana, às 11 horas da manhã. Já convido quem puder estar em Goiás, né? Então é um evento bem importante. E na terça-feira, dia 4, vai ter a estreia de um duo, que é com esse meu amigo, que fez física, né? Professor Carlos Costa, um grande pianista. E o nome do duo é Duami. A gente pensou em ami, francês, né? Que significa amigos. E é um duo de amigos. Porque é muito gostoso você fazer música de câmara, né? Que é essa música que você toca com alguém, 1, 2, 3 pessoas. Então, para você preparar um repertório, para você, enfim, apresentar, você tem que ser amigo da pessoa que você está fazendo. E a gente é amigo e a gente toca juntos. Um repertório bem bonito de músicas brasileiras, músicas argentinas.
vai ter Piazzolla, a gente vai ter Guastavino, compositor argentino, Edino Krieger e Ronaldo Miranda. 4 peças bem importantes para o repertório piano a 4 mãos. Mas, além disso, né, nós vamos ter muitas mesas redondas no simpósio. A programação está toda no site da EMAC. Você procura EMAC, UFG, está lá toda a programação do simpósio. Conferências, recitais à noite, sempre vai ter um recital a partir de segunda, vai até quinta-feira. Um evento bem importante, comunicações, é um simpósio bem bacana. Muito bem. Eu estarei lá, Giovan. Você estará lá? Estarei lá. Ó, Giovanni, então Tá também convidado, vamos. Giovan. Eu olhei a data, pensei, falei, eu vou tentar ir. Porque isso aí, cadê? Ó, dia 4 de julho, É na terça-feira. na terça. 20 e 30, O já problema, é um pouco mais tarde, o problema né? é o horário. É. Ah, porque eu tenho aula à noite. Meu curso é noturno. Tá. Não. Dependendo da aula, eu falto sem pensar 2 vezes. Ó, mas eu tenho uma notícia boa, não dá pra gente sofrer tanto. No dia seguinte ao evento, ao recital, vai estar disponível no YouTube. Ah, isso aí é Aí é certeza. bom. Aí é bom. Isso é certeza. Não vai ter desculpa. É. Mas eu olhei lá, falei, nossa, eu quero ir. Só que nesse horário aí, eu não sei se rola. É verdade. Por causa da aula. As obrigações primeiro, Eu né? vou ter que olhar qual será a aula. Porque dependendo da aula, o professor não vai me ver. Não vai me ver Só na não turma. espalha qualquer aula. Pro professor não assistir. Então, depois ele lembra, vi lá no Physicast, você falando que ia faltar minha aula. Aí fica feio na vida, né? Eu falo, professor, não tinha a mínima chance de eu vir pra sua aula. Não tinha. Mas para os telespectadores, né? O convite está. Isso, para os Feito. que nos ouvem, nos assistem, fica o convite. Ó, e entrada franca, viu, Ou Giovana? entrada franca. Entrada- Lá no Teatro do Centro Cultural da UFG, lá na Praça Universitária. Gente, bem bonito. Acho que o melhor piano de Goiânia tá lá. Piano maravilhoso, alemão. Algo muito bom. Aquele momento que a universidade teve uma expansão, aí a gente comprou esse piano, foi muito bom. A gente que eu digo é a UFG. Vocês estavam falando de livros, né? E os demais livros. Então, é uma faceta da minha trajetória, eu acho que eu não falei ainda, que eu sou poeta também. Então, eu acho que essa questão lá da infância, de ter muita arte, ter muito teatro, muita poesia, muita música. Então, meu pai era um poeta, escreveu muitas poesias. E aí, o primeiro livro meu de poemas é esse aqui, Poemas de Amor e Variações. É um livro bem interessante, porque tem um compositor grande da música brasileira, considerado por muitos como o grande nome depois de Villa-Lobos, na música erudita. E aí ele leu, ele fez o prefácio, eu pedi para ele fazer, e aí ele aceitou, felizmente, né? E aí ele musicou 7 poemas. Virou uma obra bonita para barítono, piano. Então, Poemas de Amor e Variações. Tem esse aqui, Poemas de Nascer, ou seja, não é uma produção científica aqui, é uma produção artística, né? Mas um livro, inclusive esse livro é dedicado ao meu pai, Poemas de Nascer. E esse livro aqui, que é um livro que me traz muita alegria, assim. É o resultado do meu trabalho no doutorado. Doutorado em História na UNB, e trabalhei sobre os pianeiros. Pianeiro foi aquele músico popular que tocava no século XIX, cinema mudo, quando não tinha som ainda, né? Ele fazia a trilha sonora, ou seja, o cinema, na verdade, nunca foi silencioso. Sempre tinha um músico tocando, ou um pianista, ou uma orquestra. Falei do Villa-Lobos, né? Ele tocou no cinema mudo, cinema Odeon, Ernesto Nazaré, tantos outros. Então, inclusive aquela música famosa do Ernesto Nazaré, Odeon, é feita em homenagem ao cinema que ele trabalhava. A música já tem mais de 100 anos. Foi feita em 1910. Mas grandes nomes passaram por essa profissão. Que era fazer a trilha sonora em um determinado momento, como, por exemplo, um restaurante, casa de chá, uma confeitaria. Lembrando que no final do século XIX a gente ainda não tem as gravações, né? Então, para ter música, teria que ter alguém fazendo música ao vivo. E aí eu chego a partir da Chiquinha Gonzaga, que é a primeira pianeira, e vou até a Tom Jobim. E lembrando que pode perguntar o que é pianeiro, né? Então é esse pianista que tocava num ambiente que não era o ambiente clássico do concerto. Era o ambiente
do dia a dia, né? Ou seja, ele tocava, acabava de tocar, acabava a música e pronto. É diferente de uma sala de concerto que você fica pensando naquela música, aí a música é como uma obra, né? E no pianeiro a música é como um labor. Você tocou e acabou. Mas tem uma importância social muito grande. Eu gosto muito desse livro, né? Minha orientadora que sugeriu esse título de uma música do Caetano Veloso, Como é Bom Poder Tocar um Instrumento, Tigresa, porque ele ganhou um prêmio Funarte, de produção crítica em música, 2013. Então foi muito bom, foi com esse prêmio que eu publiquei a obra, e é sempre uma referência. As pessoas vão falar de piano, Brasil, pianeiro, muito bom. A partir desse repertório, eu montei um duo com a flautista Sara Lima e a gente gravou esse flauta e piano na Belle Époque brasileira. Seria a trilha sonora desse livro. Toque com flauta. Então você lê o livro e escuta isso aqui, você entendeu o livro. Então aqui tem Chiquinha Gonzaga, Patapio Silva, Eduardo Souto, tem Ernesto Nazaré, enfim, Viriato, Joaquim Calado. Aqui são os primórdios do choro. O choro é o gênero, o primeiro gênero genuinamente brasileiro, né? Então é o comecinho do choro, quando se pensa em nacionalidade, ou seja, uma música brasileira. É um trabalho muito, muito interessante. Muito... Interessante. Mano, Achei incrível. incrível. O que? Isso aqui já me fez conhecer tanta coisa nova. Acho Coisa isso, boa. eu acho espetacular isso aqui. Isso aqui Mas- é o que faz valer a pena, conhecer coisas como essa aqui. Conhecer pessoas, histórias novas, novas vivências. Muito legal. Falando em vivência, você fez uma turnê na Europa, não foi? Ah, é verdade. Como é que foi a experiência lá? Foi muito boa, assim, é um trabalho, assim, bem, bem desgastante, porque um dia toca num local, no outro dia no outro, e tem o deslocamento, né? Eu fiquei lembrando de Mozart, né? Wolfgang Amadeus Mozart, grande compositor do século XVIII. E ele, criança, fez uma turnê na Europa inteira, né? Então ele tocava, pensa, só que para viajar naquela época era de carruagem. Uma criança viajando e fazendo... ou seja, é puxado, mas é muito prazeroso também. Uhum. Você poder tocar em um local que ninguém sabe a sua língua, ou seja, a comunicação que você tem é a sua música, né? Por exemplo, na Alemanha, não sacava nada. Ou seja, para conversar com as pessoas tinha que ser em inglês, mas o alemão não saía nada, né? Nenhum obrigado. Então é muito prazeroso, é muito bom. E o programa todo de música brasileira. Na época, a gente também teve um quarteto UFG, que era formado por 2 flautas, violino e piano. A Andréa Teixeira, uma grande flautista e pianista também. O professor Luiz Furtado, que é flautista. O professor Anderson, que é violinista, e eu. E a gente fez um programa. Então, na verdade, eu me apresentei solo e me apresentei também nesse quarteto. Quarteto que a gente está com um programa bonito, logo a gente vai apresentar. Esperamos isso. É uma experiência muito boa, é muito bom. E o grande objetivo do nosso trabalho é o público, né? Sim. Ou seja, você ensaia, você lê, você estuda, mas se não tiver o público, não tem nada. Precisa desse contato, tanto que a gente sofreu agora na pandemia, né? Uhum. Porque ver online é muito bom, é muito rico. Mas estar lá no calor da hora, literalmente no calor da hora, é outra coisa. Então a gente precisa dessa interação. Muitas coisas novas saem quando está ao vivo, né? Está naquele momento único da apresentação. Walter Benjamin me fala do Ich et Nunc. É o aqui e agora. É aquele aqui e agora que você só tem naquele momento. Então, você é acostumado a ver a Mona Lisa, por exemplo. Né? Todo mundo conhece a Mona Lisa. Mas pensa, você estando no museu, em frente à Mona Lisa. Aí é outra interpretação, é outra leitura. Porque não é mais aquilo que você imaginava que era. Eu lembro quando eu vi a Baporu, da Tarsila do Amaral, que é aquela obra famosa do Semana de Arte Moderna, né, do modernismo. Eu tinha uma leitura, porque as reproduções são muito grandes, parece um painel, assim, a minha imaginação era assim, 1 metro, 2 metros, algo muito grande. Quando eu vi a obra frente a frente, ela é pequenininha, é assim.
Ela é quase, ou seja, aquele movimento modernista naquele momento era algo muito simples e muito humilde. Só que ele tem profundidade, uma repercussão muito grande para a história do Brasil. Né? Ano passado a gente comemorou, né? 100 anos, semana de 22. Mas enfim, por que eu tive essa leitura? Porque eu vi a obra de verdade. Então, quando você está frente a frente com a obra, tem outra interpretação. Então, por isso que o ao vivo é tão bom, né? É. Se é bom para quem ouve, ou para quem vê, ou para quem está participando, para quem está fazendo a performance, é incrível. Ou seja, a gente entra numa outra dimensão e a música flui diferentemente. Giovan, sei que é músico, né, Giovan? Toca também. Então, não é, Giovan? Não estou certo? É incrível. Isso aí. Como eu sempre me lembro do Instituto Federal, porque eu cursei ensino médio no Instituto Federal. Legal. E a gente teve a matéria de artes no primeiro ano. E, basicamente, o que a gente tinha que fazer era, durante o ano, preparar alguma apresentação artística para apresentar no final do ano. Porque todo final de ano eles têm a apresentação geral para o Instituto Federal inteiro. Aí vai lá pro teatro. E a professora sempre falava, gente, pro artista, a vida dele é o palco. Ele se prepara aqui o tempo inteiro para no final ir pro palco. E eu guardei isso para mim. O artista é o palco. Você vai lá pro palco apresentar para as pessoas o que você preparou durante o ano inteiro. Foi incrível. Você tá falando isso, eu lembrei de uma entrevista que eu vi ontem com a Irene Ravache. No YouTube, né? Irene Ravache numa conversa com Bial. Uma atriz, assim, fenomenal, Irene Ravache, no nível de Marília Pêra, Fernanda Montenegro, grande. E eu acho que em 82, 84, não sei, ela fez uma surda muda. E aí, aliás, só muda, exatamente. E aí teve uma cena lá que uma luz arrebentou, espocou a luz. E aí todo mundo no teatro ouviu aquilo e gritou, né? Causou uma balbúrdia. E ela continuou intacta. Ou seja, ela encarnou, né, vamos dizer assim, um personagem de surda mesmo. E depois o público ficou tão encantado com a cena dela, de não ter ouvido, entre aspas, que ela disse que fez exercícios para não ouvir, para aprender a não escutar. Quando o público sentiu aquela emoção dela ter não ouvido, até emocionado, começou a aplaudir, enlouquecidamente, assim, que era um negócio. E aí ela teve um segundo desafio, ela não podia ouvir o aplauso, porque ela era surda. Mas era tudo construção, sabe? A arte é isso. Ou seja, que nível de elaboração que ela teve para fazer esse personagem. E na música é assim também, na pintura, na escultura, qualquer arte, exige uma entrega, né? Exige uma dedicação a sair. Isso é maravilhoso. Por isso que eu falei no início de disciplina, né? Ou seja, se tiver só paixão, só vontade, não se chega no resultado. Mas acredito que é pra tudo na vida, né? Sim. Uma curiosidade, acho que eu não falei. Eu toco bateria desde os 8 anos. Olha só. Desde os 8, eu comecei dos 8. Só que aí eu tocava e acho que tem uns 3 anos que eu não toco na bateria aí, mas desde os 8 eu tocava bateria. Que maravilha. Vamos marcar um trio, É. né? Esse tipo de coisa você me chama. Piano, bateria, violão. Eu vou rola. sem pensar. Vamos fazer. Inclusive, quando a gente foi fazer a apresentação lá na escola, a gente ia levar uma bateria, né? Porque o meu foco mesmo é a bateria, desde os 8 anos, né? Então tem mais experiência. Ó, Aí... Você sabia que a IMAC tem o primeiro curso de bateria público do Brasil? Olha, não sabia. E é noturno, tá? A gente tem um curso de bateria. Não sabia. Interessante. Ó, todo mundo é pra música. Isso aí. Todo mundo tá música. Isso aí é uma grande possibilidade. Uma possibilidade altíssima. Só que agora a gente vai ter que ir caminhar para encerrar isso aqui, porque o professor Robervaldo tem que ir dar aula para os seus queridos discentes. Exatamente. Eu entendo um pouco disso, porque como eu tô nesse mundo da docência, nesse mundo eu entendo. Por mais que eu fale, alunos, é o seguinte... sem aula hoje. Cancelado. Vocês não me veem na sala hoje, não. Mas temos que cumprir as nossas... Possivelmente eles vão achar bom também. Tem esse detalhe, né? Então vamos fazer as perguntas finais, colocações finais. E um dia a gente conversa com mais tempo, porque será maravilhoso. Será? Então, a gente pode marcar um dia lá na IMAC.
música, Com- com piano. é meu sonho. Vamos fazer Meu sonho. uma Porque edição especial. Porque especial, a gente consegue Tá gravar marcado. fora daqui tranquilamente. A gente É, não é? tem outras estruturas, mais coisa pra gravar fora. A gente Então, combina lá no teatro, combino. que tem um piano muito isso, bom. nossa, bora. Não, vamos. Boa demais. Conversa e música. Isso, nossa. Ó. Ou seja, o Nossa. convite já tá feito. Viu? Nossa, bora demais, Maxwell. Vamos conversar Vamos. isso aí. Enfim, vai, suas colocações finais aí, pergunta final. Não, eu só agradecer mesmo ao Robervaldo. Uma curiosidade é que o Robervaldo, ele é primo da minha mãe, né? Acho que a minha mãe tá assistindo agora. E é primo primeiro e então é primo segundo meu, né? O pai dele é irmão do meu avô, não é isso? Exatamente. Irmão do meu avô. E agradecer demais veio aqui no Physicast, eu já tinha comentado sobre ele, aí eu falei, vamos marcar, e aí apareceu uma oportunidade boa pra divulgar a apresentação, e aí eu falei, vamos, aí é agora. E Coisa agradecer boa, demais coisa pelo boa. ter aceitado o convite. Só agradecimento mesmo, foi uma honra ter conversado com você aqui. Nossa, E muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Eu fico muito alegre por você ter feito essa ponte, né, aqui com o Giovan, com o Physicast, muito bom. E esses nossos laços também é algo que eu prezo muito, algo muito especial. A Lud, mãe do Maxwell, é uma pessoa muito especial. Meu pai tinha um carinho imenso por ela. Tia Isabel, né, mãe da sua avó. Minha avó. Tio Manuel, que eu não conheci, mas avô Maxwell, enfim, é algo muito bonito. Família rosa, bem representada. Né? Obrigado. Viu? Exatamente. Eu que agradeço. Certo, então, eu tenho duas perguntas para finalizar aqui. Teriam muito mais, só que duas que eu considero ser bem válidas aqui. Uma que eu pergunto do podcast e outra que é válida para esse podcast. Primeira delas, o que é arte? Eita. Sabe que é um tipo de pergunta que você pode responder de muitas formas, né? Sim. Mas a que me veio à mente agora. Eu acho que a arte é aquilo que te possibilita deslocar do cotidiano. Sabe? Aquilo que faz você dar uma suspendida. Porque a gente vive tão preso no dia a dia, paga a conta, as coisas diárias que são necessárias, cotidianas, né? Mas a gente precisa lembrar que existe algo além. E a sociedade, ela padece muito quando esquece disso. Tem algo além desse cotidiano. Não é por acaso que governos ditatoriais, por exemplo, uma das primeiras coisas que eles fazem é acabar com a arte. Entendeu? Porque quando você desperta para uma outra realidade, que é essa, estou chamando de suspensão do cotidiano, aí você não se conforma mais com o cotidiano daquela forma. Aí você começa a questionar, você começa a perguntar, você não se conforma mais com aquele estabelecido. E o que a gente precisa, o grande barato da arte, não é nem formar artista, é formar ser humano crítico, sabe? Que sabe porque pensa daquilo, que questiona, que discorda, que concorda, mas ao concordar não é simplesmente levado a concordar. Não, ele descobre por que ele concorda. Então a arte permite esse alterar do status quo. Como a gente está carente disso? Como a gente precisa de arte? Então eu acho que o papel da arte é esse. Fazer a gente dar uma chacoalhada. E atenção, presta atenção na vida. A vida não é só isso. A vida não é só trabalhar sol a sol, pagar conta. Não, a vida é além disso. Então é como se abrisse um portal. A gente vai para outra dimensão. E essa outra dimensão, no caso da música, ela é física, né? No sentido corporal do termo. Porque se você pensar, por exemplo, um pulso, vou fazer uma experiência aqui com vocês. Quando você sente um determinado pulso, seu coração pulsa naquele pulso. Por exemplo, se eu fizer isso, ó. Se a gente fizer um teste, o coração vai estar nesse pulso. Mas se eu fizer, altera o coração. Altera o pulso. Por isso que o sangue é chamado de pulso, né? E na música, esse ritmo que controla todos os ritmos é chamado de pulso. Então age fisicamente. Se você está tocando uma música bem suave e de repente faz bem forte, eu tomo um susto. Aquele susto
organicamente é o quê? É o sangue que ficou louco lá dentro. Ele espalhou. Então a música age no seu organismo. E então desperta mesmo. Não é à toa, não é por acaso que tem musicoterapia, né? Inclusive a EMAC tem um curso de musicoterapia. O que é musicoterapia? É você poder se curar, você poder se tratar com música. E isso é super antigo, né? A gente lembrar lá na Bíblia a história de Davi, é uma história tão bonita porque ele era uma pessoa, foi chamada para entrar no palácio, para tocar para o rei Saul, que estava perturbado. Estava super perturbado. Na hora que ele começava a tocar a harpa, ele se acalmava. E aquietava. Então, a música tem esse poder de fazer a gente para outra zona, outra dimensão. E se é positivo, pode ser negativo também. A música também tem que ter cuidado com o que você ouve. Por isso que Platão falou tanto na República do que se deve ouvir e o que não se deve ouvir. Tem música que você já ouviu que faz mal? Você fica incomodado, parece um chiclete que não sai. E tem música que te faz bem. Então, não se enganem, música é algo muito sério, muito poderoso. E se não tem o devido lugar na nossa sociedade, é proposital, podem ter certeza. Se a arte não tem o seu lugar na sociedade, é proposital. Porque a música, a arte, ela abre a cabeça, ela muda. É como se você entrasse num rio e saísse daquele rio diferente, não tem jeito. Você passar por uma sinfonia de Beethoven e sair igualzinho. Não senti nada. Não, você sai diferente, muda. Eu ouvi um grande disco dos Beatles, você sai diferente daquele. Eu ouvi uma ópera, você ouviu um Luiz Gonzaga. Entendem? Não é questão de música, qual estilo. Mas a música te transforma. E esse é o grande barato, né? Certo, entendi. Achei maravilhoso, maravilhoso, assim, essas colocações são incríveis. A segunda pergunta eu não vou fazer nesse podcast, não nesse, deixa para o próximo. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo podcast. Então Continua. vamos nos despedindo aqui, Maxwell, se despeça. Como você Obrigado. quiser. Qualquer jeito. Como você quiser. Então, beleza. Muito obrigado pelo convite, Giovan. Obrigado, Obervaldo, por ter vindo, ter contribuído aí pelo Physicast na entrevista. Agradeço demais. Foi uma honra, igual eu te falei. É isso. Até mais. E muito obrigado. É isso. Legal, Maxwell. Robervaldo, pode se despedir, dá? Muito obrigado pelo convite. Foi uma conversa leve, gostosa. Me alegrou. Vou dar aula mais feliz ainda. Obrigado pelo convite, Maxwell, que fez essa ponte. Giovan, deixa a gente tão à vontade. Seu jeito gracioso de falar. Isso é muito bom. Uma virtude, tá? Você que está em casa, né? Obrigado pela sua presença, sua companhia. Um abraço para vocês. Até o Physicast na EMAC. Vou deixar documentado para vocês. Pode deixar. E lá fazer. eu me arrisco total. Aí, pronto. Certinho, então, vamos encerrando por aqui. Hoje foi breve porque o professor tem que dar aula, tem suas responsabilidades, não deu para organizar de maneira completa, mas logo organizaremos que teremos bastante tempo para falar de tudo que a gente costuma falar. Aí passaremos por todos os assuntos possíveis, assim como nos podcasts que já duraram mais de 5 horas. Nós vai bater o recorde, 6 horas. Pronto, 6 horas bate o recorde. Horas. O recorde Tô dentro. A gente vai fazer isso. Aí a gente passa por todos os assuntos possíveis que dá para passar e que não dá para passar também. É isso então, muito obrigado a todos. Foi uma honra conversar com vocês aqui, Maxwell, Robervaldo, foi uma honra. Primeira vez que ele pisa aqui no Instituto de Física, esse tipo de coisa torna a honra melhor ainda, porque nesse podcast aqui já fizemos acontecer muitas primeiras coisas. Aqui, por exemplo, foi a primeira vez que um professor do Instituto trouxe o violão dele pro Instituto. A primeira vez foi aqui. Ele trouxe e tocou pra gente aqui. Chama Renato Pessoa no podcast. Foi maravilhoso o podcast com ele. Assistir. Então, muito obrigado novamente. Vamos por aqui encerrando. Logo mais temos alguns esclarecimentos sobre o podcast. Mas, por hora, eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. E eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais
feliz. Até a próxima. Eu gosto da ideia do viajante. Que é Foi lá que eu meditação. me inspirei para fazer o GGP aqui na Meditação é aquilo que faz eu mudar a economia, mudar a sociedade. Toda e qualquer manifestação